Em uma manhã chuvosa de outono em Lisboa, Pedro acordou com o som insistente da campainha. Ele se arrastou da cama, ainda grogue do sono interrompido, e abriu a porta para encontrar seu vizinho, Miguel, ensopado pela garoa fina. Desculpa-te acordar tão cedo, mas preciso de um pouco de açúcar para o café, disse Miguel com um sorriso envergonhado, seus olhos castanhos piscando com uma urgência que Pedro não entendeu de imediato. Mas quando Miguel entrou na cozinha para pegar o pote, seus dedos roçaram os de Pedro de forma prolongada, e um arrepio elétrico subiu pela espinha dele, revelando um desejo reprimido que Pedro havia enterrado por anos, um desejo por outro homem, algo que sua vida perfeita de casado e pai de família nunca permitira admitir. Pedro congelou por um segundo, o coração acelerando como se estivesse prestes a explodir. Ele era um homem de 28 anos, casado com Sofia há 5, com uma filha de 3 anos chamada Ana, vivendo em um apartamento modesto no bairro de Alfama. Trabalhava como professor de história em uma escola secundária, onde pregava sobre revoluções passadas enquanto sua própria vida era um modelo de estabilidade conservadora. Miguel, por outro lado, era um novo vizinho de 32 anos, um arquiteto solteiro que se mudara para o prédio há apenas 2 meses. Ele era abertamente gay, algo que Pedro soubera por fofocas dos moradores, mas nunca havia dado importância, até agora. Obrigado, Pedro. Você salvou meu dia, disse Miguel, saindo com o açúcar, mas deixando para trás uma semente de dúvida que germinaria em caos. Nos dias seguintes, Pedro não conseguia parar de pensar naquele toque acidental. Ele se via revivendo o momento na mente enquanto dava aulas, ou durante o jantar com Sofia, que notava sua distração. O que há de errado, amor? Você parece distante, ela perguntou uma noite, enquanto Ana dormia no quarto ao lado. Pedro balançou a cabeça, forçando um sorriso. Nada, só cansaço do trabalho. Mas internamente, ele lutava contra uma avalanche de emoções, culpa por questionar sua sexualidade, medo de destruir sua família, e uma curiosidade incontrolável por Miguel. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo católico em famílias como a dele. Seus pais, devotos fiéis da igreja em Porto, jamais aceitariam algo assim. Uma semana depois, o destino os jogou juntos novamente. Pedro estava no elevador quando Miguel entrou, carregando caixas de materiais de desenho. Ei, vizinho. Precisa de ajuda? Ofereceu Pedro, tentando soar casual. Miguel aceitou, e eles subiram juntos, conversando sobre o tempo e a vida na cidade. No corredor, Miguel convidou: quer entrar para um café? Como agradecimento pelo açúcar. Pedro hesitou, mas algo o impulsionou a aceitar. Dentro do apartamento de Miguel, decorado com pôsteres de arquitetura moderna e fotos de viagens, eles conversaram por horas. Miguel falou abertamente sobre sua vida, crescera em uma família liberal em Coimbra, saíra do armário aos 18 anos, e agora vivia sem amarras. Não é fácil, mas ser honesto consigo mesmo vale o preço, disse ele, olhando diretamente nos olhos de Pedro. Aquela conversa abalou Pedro. Pela primeira vez, ele se sentiu visto, não como um marido dedicado ou professor respeitado, mas como alguém com desejos ocultos. Ao voltar para casa, encontrou Sofia preocupada. Onde você estava? Liguei várias vezes. Ele mentiu, dizendo que ajudara um vizinho com uma mudança. Mas a mentira pesou como chumbo em seu peito. Naquela noite, deitado ao lado dela, Pedro não conseguiu dormir, atormentado por visões de Miguel. Ele se questionava: era isso uma crise de meia-idade? Ou algo mais profundo, que sempre estivera lá, sufocado pela expectativa social? A pressão familiar era imensa, seus pais o viam como o filho perfeito, o que continuara a linhagem. Trair isso seria trair tudo. Os encontros com Miguel se tornaram frequentes. Começaram inocentes, um empréstimo de ferramentas, uma discussão sobre futebol no Benfica. Mas cada interação carregava uma tensão subjacente. Pedro se via atraído pela confiança de Miguel, pela forma como ele navegava o mundo sem máscaras. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo Parque Eduardo VII, Miguel confessou: sinto algo por você, Pedro. Mas sei que você é casado. Não quero complicar as coisas. Pedro sentiu o chão sumir. Ele negou, mas seu corpo traía, o rubor no rosto, o tremor na voz. Eu não sei o que dizer. Voltando para casa, ele se trancou no banheiro, chorando em silêncio. Como poderia explorar isso sem destruir sua vida? A culpa crescia. Sofia, sensível como sempre, confrontou-o: você está diferente. É outra mulher. Pedro riu nervosamente, negando, mas a ideia de contar a verdade o aterrorizava. Ele imaginava a reação dela: dor, raiva, o divórcio inevitável. E Ana? Como explicar a uma criança que o pai não era quem ela pensava? A sociedade o julgaria, um professor gay em uma escola católica.
Os colegas conservadores o ostracizariam. Pedro decidiu se afastar de Miguel, mas o destino tinha outros planos. Em uma festa do prédio, eles se encontraram novamente, e sob o efeito de vinho, Pedro admitiu: eu sinto o mesmo, mas não posso. Miguel o beijou impulsivamente, e Pedro, pela primeira vez, se sentiu vivo, mas o preço seria alto. O beijo na festa mudou tudo. Pedro voltou para casa cambaleando, o gosto de Miguel ainda nos lábios, misturado com o pânico crescente. Sofia já dormia, alheia ao furacão interno dele. Na manhã seguinte, ele evitou o espelho, incapaz de encarar o homem que se tornara, um traidor. Mas Miguel mandou uma mensagem: desculpa se fui longe demais. Vamos conversar. Pedro deletou o texto, mas não o esqueceu. Ele passou o dia na escola distraído, corrigindo provas enquanto sua mente vagava para o que poderia ser uma vida autêntica, mas a que custo? Os dias se arrastaram em um limbo de negação. Pedro tentava se reconectar com Sofia, levando-a para jantar em um restaurante à beira do Tejo. Vamos reacender a chama, disse ele, forçando romantismo. Ela sorriu, mas notou a falsidade. Pedro, o que está acontecendo de verdade? Ele hesitou, quase confessando, mas recuou. Nada, amor. Só estresse. Internamente, ele debatia: era egoísmo perseguir felicidade pessoal às custas da família. A moral católica que seus pais incutiram o condenava: casamento era sagrado, desejos homossexuais, um pecado. Mas Miguel representava liberdade, uma chance de ser ele mesmo. Uma semana depois, Pedro cedeu e encontrou Miguel em um café discreto em Belém. Não posso continuar assim, disse Pedro, voz trêmula. Miguel ouviu pacientemente. Eu entendo o conflito. Cresci vendo amigos lutarem contra isso. Mas reprimir quem você é só causa mais dor. Eles conversaram sobre as pressões sociais em Portugal, apesar do progresso, como a adoção por casais gays em 2016, famílias tradicionais ainda rejeitavam. Miguel compartilhara a sua própria história, expulso de casa aos 20 anos, reconquistar o respeito dos pais anos depois. Valeu a pena, afirmou. Pedro saiu dali abalado, questionando se poderia pagar o mesmo preço. Em casa, a tensão explodiu. Sofia encontrou uma mensagem não deletada de Miguel: pense no que sentimos. Ela confrontou Pedro: quem é Miguel? O que está acontecendo? Lágrimas nos olhos, Pedro confessou parte da verdade: ele é um amigo, mas... sinto algo mais. Sofia ficou atonita. Mais. Com um homem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela chorou, acusando-o de mentiras. E Ana? Nossa família. Pedro implorou perdão, mas o dano estava feito. Naquela noite, ela dormiu no sofá, e Pedro no quarto, sozinho com sua culpa. Os conflitos internos de Pedro se intensificaram. Ele consultou um terapeuta em segredo, um profissional em Lisboa especializado em questões LGBT. Você está em uma encruzilhada, disse o terapeuta. Escolher autenticidade pode custar relacionamentos, mas negar-se custa a alma. Pedro refletia sobre isso durante caminhadas solitárias pelo castelo de São Jorge, vendo a cidade abaixo como um labirinto de escolhas. Miguel, paciente, esperava, mas pressionava gentilmente: não posso ser o segredo de ninguém. Pedro se via dividido, lealdade à família versus honestidade consigo. Uma traição maior veio quando Pedro mentiu para os pais durante uma visita a Porto. Tudo bem no casamento? Perguntou a mãe. Perfeito, respondeu ele, engolindo a bile. Mas internamente, ele se odiava. De volta a Lisboa, ele encontrou Miguel novamente, e eles compartilharam um abraço que evoluiu para confissões profundas. Eu te amo, disse Pedro pela primeira vez, as palavras libertadoras e aterrorizantes. Miguel retribuiu, mas avisou: isso significa escolhas difíceis. Sofia, sentindo o abismo crescer, procurou conselhos com amigas. Uma delas, conservadora, sugeriu: homens assim precisam de terapia para corrigir. Outra, mais progressista, disse: se ele é gay, forcejar só piora. Sofia lutava com sua própria dor, amava Pedro, mas se sentia traída. Ela confrontou novamente: você me usou como disfarce. Pedro negou, explicando sua confusão. Eu te amei de verdade, mas isso é parte de mim. A discussão terminou em lágrimas, com Sofia exigindo tempo. Pedro, agora, enfrentava o dilema ético: continuar o casamento por Ana, ou buscar felicidade com Miguel, arriscando alienar todos. Ele perdeu peso, noites insones o atormentavam. Em uma reunião escolar, um colega homofóbico comentou sobre esses gays invadindo tudo, e Pedro se calou, envergonhado de sua covardia. Miguel, vendo o sofrimento, ofereceu:
vamos devagar, mas honestamente. Mas a pressão familiar culminou quando os pais de Pedro ligaram, intuindo problemas. Venham visitar, insistiram. Pedro aceitou, sabendo que esconderia tudo, mais uma mentira no castelo de cartas. A visita aos pais em Porto foi um teste de fogo. Pedro e Sofia viajaram de trem, Ana animada no colo. Mas a tensão entre eles era palpável. Vamos fingir que está tudo bem, sussurrou Sofia no caminho. Pedro assentiu, mas seu coração estava com Miguel, que mandara uma mensagem encorajadora: seja forte. Chegando à casa antiga dos pais, com cheiro de cozida à portuguesa, Pedro se sentiu sufocado. Sua mãe, Maria, notou imediatamente: vocês parecem cansados. Problemas? Pedro negou, mas durante o almoço, o pai, António, lançou um comentário casual: vi na TV sobre esses casamentos gays. Uma vergonha para o país. Pedro engoliu em seco, sentindo o estômago revirar. Naquela noite, sozinho no quarto de infância, Pedro chorou. As paredes cobertas de posters de futebol o lembravam de uma juventude reprimida, onde ele escondera traços por colegas. Sofia, ao lado, sussurrou: não aguento mais fingir. Eles discutiram baixinho, ela queria o divórcio, mas temia o estigma social. Em Portugal, divorciados ainda são julgados, especialmente com filhos. Pedro implorou paciência, mas sabia que adiava o inevitável. De volta a Lisboa, ele encontrou Miguel em um parque discreto. Não posso mais esconder, confessou Pedro. Miguel o abraçou. Então, escolha. A escolha veio com um preço imediato. Pedro contou a Sofia tudo, os encontros, os sentimentos. Ela explodiu em raiva: você me traiu. Com um homem. Ana, ouvindo os gritos, chorou, e Pedro a acalmou, coração partido. Sofia saiu de casa, levando Ana para a mãe dela em Sintra. Sozinho, Pedro se sentiu destruído, o custo da honestidade era a perda da família. Ele ligou para Miguel, que veio imediatamente. Estou aqui, disse Miguel, oferecendo conforto. Mas Pedro questionava: era isso certo? Trair votos matrimoniais por amor verdadeiro? Os dias seguintes foram de caos. Sofia pediu separação formal, e Pedro concordou, mas lutou pela custódia compartilhada. No tribunal em Lisboa, o juiz, progressista, enfatizou: o bem-estar da criança em primeiro. Mas os pais de Pedro, ao saberem, reagiram mal: você é uma desgraça, gritou o pai ao telefone. Nunca mais pise aqui. A mãe chorou: o que dirão na igreja? Pedro se sentiu isolado, a sociedade o julgando sutilmente, olhares dos vizinhos, sussurros na escola. Miguel o apoiava, mas tensões surgiram. Você ainda ama ela? Perguntou Miguel uma noite. Pedro negou, mas admitiu saudades da rotina familiar. Miguel, ferido, retrucou: não sou um substituto. O relacionamento deles, nascido em segredo, agora enfrentava realidades, ciúmes, inseguranças. Pedro perdeu amigos conservadores, que o evitaram. Em uma reunião de pais na escola, uma mãe comentou: ouvi boatos. Espero que não afete as crianças. Pedro defendeu-se: minha vida pessoal não interfere no trabalho. Mas internamente, duvidava. Uma traição veio de Sofia. Em raiva, ela contou aos pais de Pedro detalhes íntimos, exacerbando o rompimento. Pedro confrontou-a: por quê? Para me punir. Ela chorou: você me destruiu primeiro. O confronto os deixou exaustos, mas abriu caminho para diálogo. Eu te perdoo, mas não esqueço, disse ela. Pedro, por sua vez, lutava com a moral, era egoísta priorizar seu amor. A terapia ajudava, mas as sessões revelavam camadas de trauma social. Miguel propôs morarem juntos, mas Pedro hesitou, temendo mais perdas. Em uma caminhada pela Baixa, eles discutiram: estou pronto para lutar por nós, disse Miguel. Pedro, tocado, concordou. Mas o alto preço veio quando Ana, em uma visita, perguntou: papai, por que mamãe chora? Pedro explicou simplificado: às vezes, adultos mudam. Mas a inocência perdida o machucava. Ele se via como vilão, mesmo buscando autenticidade. Com o divórcio finalizado, Pedro se mudou para o apartamento de Miguel, em um prédio moderno no Chiado. A novidade era excitante, mas carregada de ajustes. Bem-vindo ao lar, disse Miguel, beijando-o abertamente, algo que Pedro nunca imaginara. Mas a liberdade veio com sombras, ligações anônimas de ex-amigos homofóbicos, comentários online após uma postagem casual. Portugal, apesar de acolhedor para turistas LGBT em eventos como o PRID em Lisboa, ainda tinha bolsões de preconceito. Pedro perdeu seu emprego na escola católica, alegando incompatibilidade de valores. Eles me demitiram por ser gay,
desabafou para Miguel. A busca por novo trabalho foi humilhante. Entrevistas em escolas públicas onde ele se sentia julgado. Experiência ótima, mas... Sua vida pessoal, insinuou um diretor. Pedro mentiu por necessidade, odiando-se. Miguel, bem-sucedido em sua firma de arquitetura, o apoiava financeiramente, mas isso criava desequilíbrio. Não quero ser dependente, disse Pedro. Miguel retrucou, somos uma equipe. Mas tensões morais persistiam, Pedro questionava se valer a pena. Ele via Ana menos, Sofia limitando visitas em retaliação. Uma confrontação familiar veio quando os pais de Pedro o visitaram inesperadamente. Viemos ver se você enlouqueceu, disse o pai. No apartamento, vendo fotos com Miguel, a mãe chorou, isso é contra Deus. Pedro defendeu, Deus me fez assim. O pai explodiu, você destruiu sua família por isso. A discussão escalou, terminando em ultimato, escolha, nós ou ele. Pedro, coração apertado, escolheu Miguel. Os pais saíram, cortando contato. A perda doeu como uma facada, mas libertou. Miguel enfrentava seus próprios demónios, trauma de rejeição passada o tornava possessivo. Não confio em você com Sofia, admitiu após uma visita a Ana. Pedro irritou-se, ela é a mãe da minha filha. O argumento revelou rachaduras, confiança abalada por segredos iniciais. Eles procuraram terapia de casal, onde o terapeuta disse, amor requer sacrifícios mútuos. Pedro refletia sobre escolhas, ele trocara estabilidade por paixão, mas o preço era isolamento. Uma reviravolta veio quando Sofia, em um momento de clareza, pediu reconciliação amigável. Por Ana, vamos ser civilizados. Pedro concordou, e em um café, eles conversaram honestamente. Eu te amei, mas não era suficiente, disse ele. Sofia assentiu, entendo agora. Mas doeu. O perdão mútuo aliviou, mas Ana ainda sofria, quer papai e mamãe juntos. Pedro explicou, famílias mudam, mas o amor não. A criança, resiliente, adaptou-se, mas Pedro carregava culpa eterna. No trabalho, Pedro encontrou um emprego em uma escola inclusiva, onde se sentiu aceito. Ele começou a advogar por direitos LGBT, participando de eventos. Miguel o apoiava, e seu relacionamento se fortaleceu. Mas uma traição final veio de dentro. Pedro, em dúvida, flertou com um colega, testando limites. Miguel descobriu, você me traiu. Pedro confessou, arrependido. Foi medo de compromisso. Miguel, ferido, considerou terminar, não sou sua segunda opção. O confronto os forçou a reavaliar, amor verdadeiro exigia fidelidade absoluta. Após a quase traição, Pedro e Miguel lutaram para reconstruir. Prometo mudar, disse Pedro, e eles renovaram votos em uma cerimônia simbólica em uma praia algarvia, sob o sol poente. Mas a vida testava, Ana adoeceu com uma febre alta, e Pedro correu para o hospital em Sintra. Sofia o recebeu, obrigada por vir. Vendo Ana frágil, Pedro percebeu o custo total, sua escolha afetara inocentes. Papai, fica, pediu a menina. Ele ficou, mas voltou para Miguel com o coração pesado. Os meses trouxeram crescimento. Pedro reconciliou parcialmente com os pais, uma carta da mãe, rezamos por você, abriu diálogo. Ele visitou Porto, sozinho, e conversou, aceitem-me como sou. O pai relutou, mas a mãe abraçou, você é meu filho. O progresso era lento, mas esperançoso. Miguel, por sua vez, lidou com inseguranças, fortalecendo o laço. Eles adotaram um cachorro, simbolizando compromisso. No trabalho, Pedro floresceu, ensinando tolerância. Ele enfrentou o preconceito de um aluno, gays são errados. Pedro debateu calmamente, amor não tem gênero. O incidente o empoderou, mas lembrou das batalhas sociais em Portugal, apesar de leis avançadas, discriminação persistia em áreas rurais. Uma crise final veio quando Miguel recebeu uma oferta de emprego em Berlim. É uma chance, mas não sem você, disse. Pedro hesitou, deixar Ana. Ele confrontou Sofia, posso levá-la às vezes. Ela concordou, madura. Mas a decisão pesou, sacrificar raízes por amor. Pedro escolheu ir, mas com visitas regulares. Vamos construir uma nova vida, disse a Miguel. Em Berlim, eles se adaptaram, mas Pedro sentia saudades. Ana visitava, e a família moderna funcionava. Ele refletia sobre o caminho, traições, perdas, mas também despertares. Valeu a pena? Perguntava-se. Miguel respondia, sim, porque somos reais. Lá, Pedro escreveu um diário, processando tudo. Ele via como sociedade moldava escolhas, e como indivíduos pagavam por desafiá-la.
o amor triunfou, mas com cicatrizes. Será que a busca pela autenticidade pessoal sempre justifica o sofrimento imposto aos outros?